Diante desta perda significativa, você se encontra talvez desamparado, desesperado, desesperada. Mas a palavra do Senhor, ela traz uma resposta do cuidado de Deus sobre a tua vida, sobre a sua casa. Aba RTV. Informação e missão sem fronteiras. Olá, tudo bem com você? Meu nome é Andréa Macedo e eu gostaria de compartilhar um pouco da palavra do Senhor contigo, entendendo que o Senhor é maravilhoso, Ele, nosso Deus, Ele deu o seu Filho para nos salvar e a partir dessa salvação recebemos também um compromisso de compartilhar, levar esta palavra de amor, de bênção, de transformação para cada um que nos ouve. Assim como a água representa a palavra do Senhor, no livro de Ezequiel, no capítulo 47, versículo 9, a palavra do Senhor diz assim que quando Deus expõe ali para o profeta Ezequiel aquele rio, onde aí ele pergunta, onde uma pessoa caminhava e molhava os seus pés, depois ele convidava que entrasse um pouco mais nesse rio, molhava até o tornozelo, então ele convidava que mergulhasse um pouco mais e as águas iam até os lombos, e até por fim que a palavra diz assim para nós que ele convida para mergulhar nesta palavra. Este rio é a palavra do Senhor. Esse rio é o rio da vida que corre do trono de Deus e encontrou a cada um de nós através da salvação de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então esta água que corre do trono de Deus, que o próprio Deus pergunta ao profeta, convidando para mergulhar, entrar e mergulhar, eu gostaria de convidar você para entrar e não só molhar os pés, não só ficar até os tornozelos, não só até os lombos, mas mergulhar profundamente. Por quê? Porque quando nós mergulhamos, quando nós vamos nos aproximando de Deus, nos aproximando da palavra, buscando intimidade com Deus, estreitando o nosso relacionamento com Deus, o que acontece? No versículo 9, na parte B diz assim que por onde esse rio passar, tudo viverá. Então, o desejo do coração de Deus é não somente salvar a nossa alma, mas o interesse do coração de Deus é que nós temos uma vida completa, abundante, porque a preocupação de Deus é que nós tenhamos corpo, alma e espírito sarados. E para isso, nós precisamos ter o hábito contínuo de buscar, de falar com Deus pela manhã, pela tarde, à noite, no tempo em que você puder, no momento em que você separar com o Senhor, seja de manhã, à tarde ou à noite, mas esteja buscando intimidade com o Senhor, se aprofundando, mergulhando na palavra do Senhor. E é através desse mergulho, através desse conhecimento, que a nossa sede espiritual é saciada. Não existe outra fonte, não existe outro caminho. A palavra do Senhor em João diz assim, Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se o mundo vos odiar, lembrai-vos de que odiou a mim. Esse é Jesus de Nazaré? Jesus de Nazaré? Levai esse tolo pra longe da minha vista! Não é criminoso, é apenas um louco! O servo não é maior do que seu senhor. Se eles me perseguiram,
vos perseguirão. Ele diz que é o pão da vida e que quem não comer da sua carne e não beber do seu sangue não terá a vida eterna. Não passas do filho de um carpinteiro. O meu reino não pertence a este mundo. Ninguém tem maior amor do que esse, o de dar a vida pelos amigos. Pois vós sabeis que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Eu sou o bom pastor e dou a minha vida pelas ovelhas. Se ele é o Messias, eu digo que ele deve descer da cruz para que possamos ver e acreditar. Desce daí! Deveis acreditar em mim. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Meu coração está pronto, Pai. Meu coração está pronto. Gostas disso? Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Pois se amardes apenas os que vos amam, que recompensa tereis? Pedro! Largue isso! Aquele que vive pela espada morrerá pela espada. O que é a verdade, Cláudia? Tu a ouves? Reconheces quando é dita? Eu sim, reconheço. Tu não? Como? Podes me dizer? Todos aqueles que ouvem a verdade ouvem a minha voz. Verdade? Se não vais ouvir a verdade, ninguém pode dizê-la a ti. Tu és o rei dos judeus? É isso que sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Tomai e bebei. Este é meu sangue, da nova aliança que é dado por vós e por muitos pelo perdão dos pecados. Fazei isso em minha memória. Se proclama filho de Deus. Disse que iria destruir o templo e reedificá-lo 3 dias depois. Ninguém toma minha vida de mim, mas eu a dou de bom grado. Tenho autoridade para a dar e autoridade para retomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Reconhecemos o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, aceitamos o sacrifício, reconhecemos que Ele é o Filho do Deus vivo e a partir desta confissão de fé, nós passamos a ser filhos, reconhecidos como filhos. Bendito seja o nome do Senhor. E a partir daí, o nosso nome está escrito no livro da vida. E cada um de nós temos a incumbência de proclamar o ide de Jesus que está lá em Marcos 16, quando diz assim: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Há um rio que flui do trono de Deus. E este rio, ele não acaba nunca. Ele sacia a nossa sede da nossa alma. É muito mais do que simplesmente tomar um copo d'água. É muito mais do que eu olhar para o espelho e ver o meu rosto, sendo que dali um pouco eu saio dali e já esqueci da minha face. Esta água terrena, ela faz isso. Eu bebo a água agora e daqui a alguns minutos eu estou com sede novamente. Mas a água da vida, aquela no qual a mulher samaritana encontra com Jesus ali naquele poço de Jacó, onde Jesus diz para ela: se tu beberdes a água que eu tenho para te oferecer, nunca mais
terás sede. E é esta água que eu ofereço a você, neste tempo em que nós estaremos juntos, nesse quadro, gotas de resiliência. Essas gotas vêm do trono de Deus, vêm dessas águas purificadoras, vêm da palavra do Senhor, para que nós venhamos ter força, resistência espiritual, emocional, para nós resistirmos, suportarmos todas as adversidades, construindo dentro de nós uma força interna de resiliência para que nós possamos estar juntinhos, para que os propósitos do Senhor se cumpram na nossa vida, sabendo que a qualquer momento o soar da trombeta vai chamar o meu nome e o teu, para vivermos a eternidade com Jesus quando o arrebatamento da igreja acontecer. Enquanto isso, nós nos fortalecemos, bebemos desta água, construímos em nós essa força através do Espírito Santo para chegarmos no céu. Então, a partir disso, eu gostaria de ouvir também, aliás, se você puder ouvir na sua casa, no seu lar, o louvor de águas purificadoras diante do trono. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam e limpam, por onde o rio passar,
Este louvor é lindo, é magnífico, então eu gostaria que você meditasse na letra desse hino e eu tenho certeza que o Senhor falará ao seu coração. Pensando na palavra do Senhor, veio ao meu coração compartilhar com você nesse momento. Quando no livro de 2 Reis, no capítulo 4, há uma passagem extraordinária que o Senhor me trouxe uma revelação maravilhosa da sua palavra através desse texto. Quando uma viúva de um servo do Senhor, profeta Eliseu, ele vem a falecer. O contexto diz assim, do capítulo 4, do segundo livro dos reis, diz assim, Eliseu aumenta o azeite da viúva. O que nós temos aqui? No versículo 1 diz assim que uma das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu: meu marido, teu servo, morreu. Tu sabes que teu servo temia o Senhor. Então veio o credor para levar-me e aos meus 2 filhos como escravos. O que nós temos aqui? Nesse único versículo, nós temos aqui um servo do Senhor, que ele fazia parte, dos profetas ali, do ministério de Eliseu, porque Eliseu tinha ali sua escola de profetas, e dentre esses estava este homem que tinha uma família, que tinha uma esposa, que tinha seus 2 filhos. E aí o que aconteceu? O luto entrou nesta casa. Este homem veio a falecer. No entanto, nós entendemos que esse homem era o provedor da casa. E ele também era um homem que servia e temia o Senhor. O meu marido, seu servo, está morto. E o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus. Mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer por você? Diga-me o que é que você tem em casa. Ela respondeu: esta sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu disse: vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos. Vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos, e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Ponha à parte as que forem ficando cheias. A mulher foi embora dali e fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Estes lhes passavam as vasilhas e ela as enchia. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus. Ele disse: vá, venda o azeite e pague a sua dívida, e você e os seus filhos vivam do que sobrar. O que eu entendo aqui? Eu entendo que, muito embora nós servimos ao Senhor, nós arcamos devidamente com os nossos compromissos com a sociedade, isso não nos isenta dos infortúnios da vida, não nos isenta de passar calamidades, passar pelo luto, passar por tragédias, passar por perdas muito significativas e com isso trazer muitas consequências para o nosso lar, para a nossa família, no decorrer da nossa caminhada. No entanto, nós entendemos aqui que em todas as adversidades o Senhor permanece conosco. O Senhor está conosco. Perceba que sempre quando a palavra do Senhor vem se referindo ao Ele estar conosco, Ele nunca diz que Ele esteve. Ele diz: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Tem outro texto em Isaías que diz assim também, que quando passares pelas águas, ele não diz assim: aquele dia que você passou pelas águas, estive contigo. Sabe? Ele diz assim que no momento que você passar pelas águas, Ele vai estar com você. Ele vai estar com você. Então, para esta viúva, a calamidade, a adversidade, o luto, a tragédia chegou. Mas o Senhor estava com ela. No decorrer do texto, a história revela para nós claramente a presença do cuidado de Deus através de quem? Deus usa o profeta. Vamos lá? Diz ainda assim,
que essa viúva, ela encontra-se em desespero. Por quê? Porque o credor chegou e ia levar ela e os seus 2 filhos como escravos. Para quê? Para pagar aquela conta. Então, no desespero dessa mulher, ela se encontrava como desamparada. Ela se encontrava como sem saber o que fazer. Quantas vezes nós nos sentimos assim? Talvez você não perdeu o esposo ou alguém da sua família, porém também teve uma perda significativa. Talvez algo que representava muito para você, talvez até a perda do emprego, talvez caiu num infortúnio e perdeu por uma injustiça, por uma situação que você não buscou, mas que simplesmente chegou até você, não pediu para entrar, simplesmente invadiu a sua vida e a consequência estava ali. Um negócio mal feito, foi enganado por por alguém que realmente levou, o seu bem maior. E diante desta perda significativa, você se encontra talvez desamparado, desesperado, desesperada. Mas a palavra do Senhor, ela traz uma resposta do cuidado de Deus sobre a tua vida, sobre a sua casa. Então nós temos aqui a viúva, nós temos aqui o profeta Eliseu, nós temos aqui esse credor. O nome dele a Bíblia não traz, simplesmente a ação e a função dele. Quem ele era? O credor. Qual era a função desse credor? Ele veio trazendo uma nota de ameaça. Ele veio para levar essa mulher e seus filhos para pagar uma conta, pagar uma dívida. Nós entendemos aqui, olhando no sentido espiritual, que existe também um credor. Aquele que vem cobrar, aquele que vem acusar, aquele que vem querer levar a nossa vida, a vida dos nossos filhos como escravos. E eu pergunto a você nesse momento, quem é o teu credor? Olhando biblicamente, olhando no nosso lado espiritual, nós entendemos claramente. No livro de João diz que o inimigo veio para roubar, Satanás, o diabo. Ele veio para roubar, matar e destruir. Ele é o nosso quê? O nosso acusador. Ele nos acusa, ele quer nos prender, ele quer nos aprisionar. E quando não a nós, ele quer também aprisionar os nossos filhos. Entenda que se essa mulher tivesse os seus filhos presos, vamos dizer que ela não fosse presa, somente os filhos, aquilo já seria de terrível, de grande calamidade, porque que mãe suportaria ver os seus filhos presos, ver os seus filhos acorrentados, levados em uma situação que ela sabia que humanamente não tinha volta. Humanamente não havia o que fazer para resgatar aquelas crianças. Que mãe suportaria tamanha dor? Talvez alguma situação ameaça a tua casa, teus filhos. Talvez você tenha recebido a notificação, talvez você recebeu a notícia de que o vício está querendo aprisionar o teu filho, de que coisas, bandejas do inimigo, situações adversas têm vindo e está rondando a vida dos teus filhos. O coração, querendo roubar o coração dos teus filhos, querendo roubar a comunhão do teu lar, querendo roubar a paz da tua casa. E você percebendo isso, teu coração se agita. Mas assim como esta mulher foi até o profeta, este profeta representa a palavra do Senhor que vem como profecia, anunciando esperança para o meu coração e o teu coração, anunciando, tenha fé, dizendo para mim e para você, persista, não desespere o teu coração, não agite o coração como o vento agita as árvores, não, pode até
até ficar nervosa, agitada, angustiada, pode até chorar, mas entenda que Deus tem o controle de todas as coisas na tua vida, na vida dos teus filhos, na tua família, no teu lar. O Senhor tem o controle. Então vamos aprender com esta mulher, vamos olhar para o que esta mulher fez. Ela olha para o profeta, ela entende que tem um credor, tem um inimigo, tem um acusador, existe algo que está rondando, ameaçando levá-la como escrava, levar os seus filhos, porque se os filhos vão escravo, entenda uma coisa, essa mulher jamais se sentiria liberta. Poderia até ser que ela não fosse presa, algemada junto com os filhos, mas ela não estaria liberta. Por quê? Porque o seu bem maior, que é os seus filhos, estariam escravizados. E ela também, de certa forma, as suas emoções, o seu estado psicológico se encontraria totalmente escravizado devido àquela situação. Mas vamos ver o que essa mulher recebe de orientação do profeta. Olha que coisa linda no versículo 2. Olha o que diz. Eliseu pergunta: o que queres que eu te faça? Meu Deus, o que queres que eu te faça? Ela conta tudo o que está acontecendo e ele pergunta: o que queres que eu te faça? Meu Deus. Eliseu perguntou-lhe: o que queres que eu te faça? Declara-me o que tu tens de valor. O que tu tens de valor na sua casa? Talvez você, em determinada situação, aí você já deve ter falado assim: meu Deus, será que Deus não está vendo? Será que Deus não sabe o que eu estou passando? Será que Deus esqueceu da minha casa, esqueceu da minha família, esqueceu das promessas que Ele mesmo fez sobre a minha casa, sobre o meu lar, que Ele estaria comigo, que Ele guardaria a minha casa, que os meus filhos são do Senhor, o meu marido, nós toda a vida vivemos para servir e adorar ao Senhor, os meus filhos também, e agora, uma tragédia dessa, uma ameaça desse tamanho, eu não tenho como resolver essa situação, não está no meu controle essa situação. Realmente, muitas coisas estão fora do nosso controle. Muitas coisas nós olhamos e pensamos: mas isso é uma injustiça. Mas entenda que quando o profeta diz aqui para ela: declara-me o que tens, declara-me. Eu digo aqui para você que o profeta Eliseu, para mim, ele representa muito bem a pessoa do Espírito Santo. Quando nós em angústias oramos e clamamos diante de tantos infortúnios e tantas situações de adversidades que nos vêm. Quando nós vamos orar, muitas vezes em desespero, em choro, em pranto, devido à ameaça de perdas significativas, sim, como a vida dos nossos filhos, o nosso lar, a ameaça da salvação, sim, porque nós recebemos a salvação, mas nós precisamos continuamente, todo dia, beber desta fonte para que venhamos nos manter salvos, libertos, restaurados. Todo dia é uma busca, todo dia é descer na fonte, beber desta água. É assim a nossa vida até o arrebatamento da igreja. Então esta mulher, ela ouve do profeta e o Espírito Santo diz para nós hoje aqui: declara-me o que tens. E embora você já tenha dito: mas tu não sabes, Senhor, o que está se passando na minha casa? Tu não está vendo? Ainda assim, o Senhor quer que você nomeie. O Senhor quer que você declare. Sabe por quê? Porque quando nós declaramos a nossa necessidade, primeiro, nós estamos reconhecendo a soberania de Deus. Nós estamos reconhecendo que só Ele pode fazer alguma coisa sobre a nossa casa. Só Ele tem o controle da minha vida e da tua. Aleluia! Quando nós declaramos ainda em quarto lugar, sabe o que está acontecendo? Nós declaramos
que não podemos, reconhecemos que não podemos resolver aquela situação. Todo orgulho, toda sabedoria humana, toda altivez cai por terra. Cai por terra. E naquele momento nós declaramos a nossa dependência de Deus. Senhor, se o Senhor não fizer algo, nada posso fazer. Se o Senhor não for contigo, se o Senhor não for comigo, eu não vou vencer. Então, era isso que o Espírito Santo dizia para esta mulher: declara-me. E o Senhor fala ao teu coração nesta manhã através dessa palavra: declara-me. O Senhor quer ouvir de nós. Quantas vezes nós achamos que das nossas forças nós podemos resolver, com a nossa sabedoria, com o nosso intelecto, com a nossa boa fala, boa articulação, de boa oratória e bons argumentos, nós conseguimos, de uma maneira às vezes até um pouco inconsciente, a gente faz isso, mas o Senhor quer ouvir de nós a nossa dependência. Eu dependo do Senhor. Não há força humana, sabedoria humana, não há nada que possa resolver essa situação. Eu dependo do Senhor, amado Espírito Santo. É disso que eu preciso, da tua intervenção. E quando ele diz aqui: declara-me o que tu tens de valor na tua casa. Nós somos casa. O Novo Testamento diz assim: o que o Senhor Jesus, a pessoa do Espírito, quando nós aceitamos Jesus, a pessoa do Espírito Santo vem morar aqui. Eu sou casa, eu sou morada, eu sou templo e morada do Espírito Santo. Declara-me o que de valor tem na tua casa. Qual é o de maior valor que nós temos na nossa casa, senão a presença do Espírito Santo? É Ele que faz sentido, é Ele que nos ajuda a construir uma família unida, é Ele que nos orienta, nos dá sabedoria, como buscar a educação para os nossos filhos, a harmonia com o nosso esposo, manter a família reunida e unida. É o Senhor, este é o nosso bem maior. Tudo que temos, tudo que somos, vem deste valor que é a presença do Espírito Santo na nossa vida, na nossa casa espiritual e na nossa casa, na nossa família. Não existe outro bem maior. Ele deu a nós esta herança que é a nossa família. Então Ele também se compromete em nos ajudar a manter esta família na presença do Senhor. Meu Deus, ela declara que não tem nada. Mais uma vez aqui ela declara que nela não há força, nela não há capacidade humana, sabedoria humana que possa resolver tal situação. Mas ela diz ainda: eu tenho uma botija de azeite. Eu tenho uma botija de azeite. Azeite é o Espírito Santo. É a presença dele que faz a diferença. Ela olha para dentro de si, busca recursos para resolver tal situação. Ela busca uma força interna, que é a resiliência, que é essa força. E ela encontra resiliência na presença do Espírito Santo que mora dentro dela. E ela diz: eu tenho uma botija de azeite. Meu Deus! Esse pouquinho que ela olha e diz, declara para o profeta, declara. No versículo de 3, o profeta vai dizer assim, vai. Então ele dá uma ordem para ela. Vai, pede vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Vaso vazio e não pouco. Pede. Quantas mensagens já ouvimos sobre isso, né? Porque ela tinha que ter uma boa vivência com a sua vizinhança. Tudo isso é louvável. Tudo isso é muito bom. E foi através disso, eu entendo que ela traz essas vasilhas. Ela busca essas vasilhas. Essas vasilhas somos nós.
É você que está ouvindo essa palavra agora. Ela junta as vasilhas. Ela junta, nós precisamos estar unidos nesse propósito de buscar ao Senhor enquanto se pode achar. De estarmos como o salmista 133 diz: oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce. Estejamos unidos, orando uns pelos outros, porque só assim a presença do Espírito Santo será derramada em nós. E estas vasilhas, eu e você, seremos cheias. Vamos transbordar Deus, transbordar Jesus. E tudo que estiver à nossa volta será inundado pela presença do Senhor. Tal como o rio, do início da minha palavra, dizia lá, ó, tudo que esse rio tocar viverá. Tudo que precisa ter vida vai receber vida, porque o rio da vida está indo até você agora. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Então ela se foi e fechou a porta sobre si e seus filhos. E eles traziam-lhe os vasos e ela os enchia. Meu Deus, que fé linda! Que coisa extraordinária o coração dessa mulher, gente. Ela entra, ela vai para casa, ela fecha as portas. Ei, não deixe de compartilhar com os teus filhos. Celebre as vitórias com tua casa, com tua família, com teus filhos. Por menor que seja a vitória, celebre. Faça um almoço diferente. Destaque na hora da oração, da refeição. Olha, nós vamos orar agora gratos a Deus, porque Deus abriu esta porta, porque recebemos o nosso pagamento do mês e o meu esposo tem um trabalho digno, o meu filho tem, você tem, meu filho, hoje é teu aniversário. Vamos agradecer a Deus, porque até aqui o Senhor tem te dado vida. Celebre com a tua família, porque quando a adversidade bater a tua porta, você conseguirá também plantar no coração do teu filho, ensinar o teu filho que nós devemos clamar ao Senhor não só no momento de adversidade, porque Ele já viu você agradecer, buscar ao Senhor no momento de alegria, de celebração, de gratidão. Então, quando chega o momento de infortúnio, Ele sabe que Ele vai estar junto em oração contigo, porque amanhã, depois da manhã, Ele vai celebrar também, porque outrora Ele estava celebrando vitórias. Então, agora não será diferente. Então, una-se, faça como essa mulher, ela junta os seus filhos e ela pega aquele bocadinho de azeite. Imagine, é totalmente sem lógica, mas Deus trabalha dessa forma, né? Ela tem diante dela várias vasilhas para encher com uma coisinha assim de nada, e ela vira aquela, como que pode esse tanto de água encher? Vamos colocar aqui 20, 30 tambores, vasilhas de água aqui no meio da minha sala, no meio da minha cozinha. Como é que pode? Tem lógica? Não tem, né? Pois é, mas é assim que Deus trabalha. Ela começa a virar. Isso é fé. A fé é o firme fundamento daquilo que ela não via, mas é daquilo que ela esperava. Ela esperava que o milagre fosse acontecer e ela começa a despejar, e o milagre aconteceu. O milagre aconteceu. E a palavra diz aqui, ó, que as bênçãos, no versículo 4, ela vai para casa, fecha a porta, comunica, compartilha com seus filhos, como eu já falei, né? Ela fecha. Depois que os vasos foram cheios, a mulher disse a seu filho: traze-me outro vaso. Porém, ele respondeu: não há mais vaso algum. E o azeite parou. O azeite só para quando as vasilhas param. O Espírito de Deus só deixa de se manifestar quando a porta do nosso coração se fecha. Não fecha a porta nunca. Não fecha a porta do teu coração jamais. Mantenha o seu coração aberto. Mantenha o seu coração disposto a ouvir esta palavra. E entenda, quando as ameaças chegarem à porta da tua casa, lembre-se que
A palavra do Senhor diz para nós que assim como a presença do Espírito Santo se manifestou a partir daquele pouquinho que existia dentro daquela casa, naquela botija, a presença do Espírito Santo de Deus é derramado na nossa vida também. Veja o que Romanos, no capítulo 5, diz para nós como esperança para o nosso coração. Ela diz assim, no livro de Romanos, escrito pelo apóstolo Paulo, versículo 5. Ora, a esperança não traz confusão, nem nos ilude, nem nos decepciona ou nos engana. Porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. A presença do Espírito Santo é a habilidade do amor que Deus colocou dentro de nós. Como assim? Lembra quando em 2 Timóteo, 2 Crônicas, 2 Coríntios 4, 7, diz assim, através de Paulo também, quando ele diz assim, segundo livro de Coríntios, capítulo 4, 7 a 9, ele diz assim, tenho posto um tesouro em vasos de barro. Que tesouro é esse? Que tesouro é esse nesses vasos de barro? Os vasos somos nós, as vasilhas somos nós, de barro, sim, vulneráveis, muitas vezes temerosos, muitas vezes incrédulos, muitas vezes angustiados, mas não desamparados. Mas jamais desamparados. Estes somos nós, vasos de barro na mão do oleiro. Maravilhoso que é Jesus, que cuida da minha e da tua vida e não nos deixa só desamparados sem esperança. Há um tesouro, há a presença do Espírito Santo na minha e na tua vida. Esta presença é a habilidade do amor que Deus colocou dentro de nós. Entenda, se a presença do Espírito Santo está em ti, louve a Deus, porque é Deus quem colocou a presença dele em ti. Quando você aceitou Jesus, essa presença, essa habilidade de amor está dentro de você. É a palavra do Senhor de Deus que diz, e quanto mais você glorifique, exalte e deixa a presença do Senhor expandir dentro de você, quanto mais você mergulha nesta presença, ela multiplica. Ela foi o multiplicador naquelas vasilhas, foi a presença do Espírito Santo, foi o azeite que foi derramado em cada vasilha, que foi multiplicando. Imagine agora um recipiente desse tamanho, ele não parava de jorrar água, ele não parava, porque era a presença sobrenatural do Espírito Santo que era derramado naquelas vasilhas. E essa mesma presença sobrenatural, ela entra e invade o nosso coração. Não há nada maior do que a presença de Deus. Nada pode suprir o vazio do coração do homem, senão a presença do Espírito Santo de Deus, que cura, que transforma, que liberta a minha vida, a sua vida, capaz de sarar o nosso coração, de saciar a nossa sede e fome de Deus, de paz, de alegria. Esta presença transformadora é a única presença que pode fazer toda a diferença na nossa vida e mudar o meu comportamento e o teu, mudar a nossa mente. Aleluia, no nome de Jesus. Quero finalizar aqui a palavra em Colossenses, quando diz sobre a nossa dívida. Quando essa presença inundar o teu coração e ainda assim uma palavra ronda a sua mente, trazendo condenação, trazendo ameaças à tua salvação, leia esse texto. Anote aí e leia esse texto quando a alegria do Espírito Santo está sendo assim real na tua vida e de repente o inimigo
inimigo vem querendo roubar essa alegria. O inimigo vem querendo frustrar a tua celebração. Frustrar, roubar o teu momento de gratidão a Deus, de júbilo pela vitória. Lembre-se desta palavra. Colossenses 2, versículo 14. Havendo riscado a cédula, isto é, a dívida, a nossa culpa, que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual essa cédula com os seus regulamentos, decretos e demandas, de alguma maneira nos era contrária, de alguma maneira nos acusava, de alguma maneira nos colocava como réu, nos lançava para o inferno, porque havia uma culpa, havia uma condenação, que era o que? Os nossos pecados. Tudo isso, toda essa nota promissória que tinha nossa alma presa nesta culpa do pecado. A Bíblia diz aqui no versículo 14, tirou completamente do meio de nós e mudou o nosso caminho, cravando-a na cruz. E Deus despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo na cruz. Lá na cruz do Calvário, Jesus rasgou a cédula de culpa e Ele nos lavou, Ele nos limpou, Ele nos purificou de toda culpa, de todo pecado. Então, quando as palavras de condenação vierem querendo roubar o teu momento de júbilo, de alegria, de gratidão contigo e com a tua família, lembre-se, realmente pecamos, realmente falhamos, realmente fiz o que não era certo. No entanto, eu declarei o que eu tinha. Senhor, tudo que eu tenho são os meus erros para confessar. Tudo que eu tenho são frustrações e derrotas. No entanto, eu creio no Senhor que pode transformar, porque a minha dependência vem somente do Senhor. No livro de como eu li aqui de Romanos 5, eu li aqui sobre o amor de Deus que é derramado sobre nós. Este amor aí. No versículo 6, ele ainda diz assim, portanto, Cristo, estando nós ainda fracos e impotentes, para ajudarmos a nós mesmos, Cristo morreu a seu tempo por todos nós. Dificilmente alguém entregaria a vida por um justo, ainda que pelo que faz o bem, ainda pelo aquilo que é nobre, honesto e generoso, até ouse morrer. Você até ousa morrer e dar a vida, por aquela pessoa que é justa, honesta. No versículo 8 diz assim, mas Deus prova de maneira clara o seu amor para conosco, em que Cristo, o ungido, morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, injustos, infiéis, ingratos, irreconciliáveis, como diz lá em Efésios. Nós éramos irreconciliáveis. Nós éramos pessoas desprezíveis, mas Jesus nos amou. Não precisou que nós fôssemos comportadinhos, atendêssemos corretamente às leis morais e espirituais. Não precisou que eu me comportasse. Andréia, então como você é tão bem comportada, então acho que vale a pena morrer por você. Não. Eu estava inundada nos meus delitos e fracassos e condenações, estava eu mergulhada. E então ele me amou ainda assim, porque ele me amou primeiro. Antes de eu me render a ele, antes de eu declarar a sua onipresença, onipotência, onisciência, que ele é soberano, que ele é sobre todas as coisas, ele fez um milagre em mim. Ele inundou meu coração.
Então, diante disso, eu quero orar com você. Amado Espírito Santo, oh querido Deus, eu oro por este lar, eu oro por esta família. Que esta palavra, assim como o rio da vida, assim como nada pode deter as águas, nada pode deter as forças das águas, que o Senhor também possa entrar e invadir estes corações, que estes corações possam dar lugar à tua presença, ó Altíssimo, e que os teus planos, que os teus projetos, que os teus propósitos de salvação, de libertação, entre e invada esse lar e inunde esta família com a bênção da salvação através da pessoa do Espírito Santo. Oh Espírito de Deus, abençoe esta casa, abençoe este lar, que a palavra do Senhor venha se cumprir neste lar, que o Espírito Santo possa continuar se manifestando, assim como aquele azeite se manifestou, assim como aquele azeite foi multiplicado naquela casa, que a graça e o poder de Deus se multiplique na esperança, na fé, no amor, na comunhão, que essas vidas sejam transformadas a partir da fé, crendo, permanecendo, continuando firmes na presença do Senhor. Que o Espírito Santo fale ao teu coração, inunda o teu coração com esta graça, com esta palavra. Eu me despeço aqui no amor de Deus e que você se alimente das gotas de resiliência que a palavra do Senhor traz para mim e para você. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Um abraço caloroso meu para a tua vida. Amém. Aba RTV. Informação e missão sem fronteiras.